Olá, galera do nono, tudo bom? Hoje nós vamos estar iniciando o nosso caderno 2 de Química, tá bom? Lá no caderno 2, a unidade ela começa com uma pergunta. Os átomos se combinam? Vocês acham que os átomos eles acabam se unindo na natureza? Na natureza, os átomos podem se combinar formando diferentes substâncias, como a água, que é o H2O, o ferro metálico e o óxido de alumínio. Cada uma dessas substâncias apresenta propriedades e aplicações distintas, já que o seu átomo se combina de formas e de proporções diferentes. Em nosso dia a dia, estamos em contato com diferentes materiais, cada um deles constituído de combinações distintas entre os átomos. Nessa unidade, nós vamos estar estudando um modelo que explica por que e como os átomos de diferentes elementos químicos interagem formando a ligação química. Então, vamos pensar nos materiais que nós temos, alguns que nós temos aí no nosso dia a dia. Sólido, por exemplo, o carvão. Líquido, a água. Gasoso são os gases, como nitrogênio, oxigênio. E alguns duros, como o granito. E aí, como exemplo, nós temos também a cera, que as mulheres usam para depilação. O que eles têm em comum? Todos eles são misturas. Todos eles são um compilado de átomos diferentes que se uniram entre si na natureza. Tem uma função, tem um objetivo para estarem juntos. A gente vai entender um pouquinho como funciona essa questão dessas ligações entre os átomos. Por que existe essa grande diferença de propriedades entre os materiais que a gente conhece? Olha lá, isso se deve em grande parte às ligações existentes entre os átomos. Cada ligação, cada união vai ter uma característica final. E a gente vai conhecer e falar um pouquinho sobre os tipos de ligação, entender como elas acontecem, porque elas não acontecem de qualquer forma. Quando a gente começa a estudar melhor e observar mais de perto, a gente percebe que existe um padrão, uma padronização para essas ligações. As substâncias se formam com a união de átomos de elementos químicos diferentes ou iguais em algumas situações. Essa união recebe o nome de ligação química. Temos 3 exemplos: água, H2O, o sal, NaCl, e o ouro. O ouro aqui, ele está ligado a ele mesmo. Nós vamos ter 3 tipos de ligações químicas: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. A ligação iônica ocorre entre metal e não metal, hidrogênio ou não metal ou ametal. Metal e metal, só para a gente relembrar, tá lá na nossa tabela periódica. Lembra que a gente viu na outra aula uma tabela dividida? Metal, não metal, gases nobres. Ligação covalente é de ametal mais ametal, ou hidrogênio e ametal, ou hidrogênio e hidrogênio. E a ligação metálica é entre metais. O comportamento dos metais, do metal e dos ametais, quando se ligam e formam as diferentes substâncias, é determinado, embora não exclusivamente, pela quantidade de elétrons da última camada eletrônica, que é uma camada chamada camada de valência. Vamos falar um pouquinho aqui dessa camada de valência dos metais. Os metais possuem de 1 a 3 elétrons na última camada. Na, por exemplo, tem 11 elétrons e na camada M, última camada, tem 1 elétron. O Ca, 2 elétrons na última camada
E o Al, que é o alumínio, 3 elétrons na última camada. Isso facilita a eles essa ligação a vários elementos, porque eles têm uma facilidade de ceder os elétrons, de perder esses elétrons da última camada para se estabilizar e ficar com a configuração de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Existe uma regra chamada regra do octeto. A regra do octeto ela determina que para um elétron ter estabilidade, ele precisa ter a configuração de um gás nobre, ter 8 elétrons na última camada. Então, é uma ligação química em que os elementos buscam ficar com 8 elétrons na última camada. Então, essas ligações que a gente está estudando, o objetivo final desses átomos se ligarem é obterem, no fim das contas, na sua última camada, 8 elétrons. Para isso, eles vão ceder elétrons, eles vão receber elétrons, tá? Ou eles apenas vão compartilhar elétrons. Vou voltar aqui. Tá? Nos metais. Se eu cedo esse único elétron que tem aqui, eu vou ficar com 8 elétrons na última camada, porque a minha última camada vai ser a camada L. Se eu cedo esses 2 elétrons da última camada, eu deixo de ter essa camada e passo a ter a camada M como última camada e passo a ter 8 elétrons na última camada. O mesmo acontece aqui. Se eu cedo esses 3 elétrons da camada M, essa camada M deixa de existir enquanto ocorre a ligação e eu vou ter 8 elétrons na última camada. Os ametais, eles possuem de 4 a 7 elétrons na última camada. Aí o que vai acontecer com eles? Eles vão ganhar elétrons. Eles têm a capacidade de receber elétrons de alguém. Se o Cl recebe 1 elétron na última camada, que tem 7, ele vai ficar com 8. O oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada, se ele recebe 2 elétrons, ele vai ficar com 8. Fósforo, ele tem 5 elétrons na última camada. Se ele recebe 3 elétrons, ele vai ficar com 8. As ligações químicas, elas seguem essa regra do octeto. Então, um átomo acaba se ligando ao outro com o objetivo de ficar estável no final. Né? Então, quando a gente estiver observando mais a fundo cada tipo de ligação, a gente vai perceber isso com mais facilidade. Então, mais uma vez, só para fixar, a regra do octeto é uma ligação química, onde os elementos buscam ficar com 8 elétrons na última camada. Lembrando que a última camada é a camada de valência. Tá? Eles vão ter, então, uma configuração de um gás nobre. Quando eu mostrei para vocês agora há pouco as ligações, percebe-se que o gás nobre ele nem está incluso nessas ligações, eles já estão estáveis, eles já têm 8 elétrons na última camada, eles não precisam se ligar com mais ninguém. Então, vamos falar da ligação iônica ou eletrovalente. É a ligação que ocorre entre metal e ametal ou não metal, e metal e hidrogênio. O sal de cozinha, o NaCl, é formado pela união do átomo de sódio, Na, que é um metal, e um átomo de cloro, que é um ametal. Olha lá como ocorre. O metal tem 3 elétrons na última camada e o ametal em 7. O ametal ele tem a capacidade de ganhar os elétrons e o metal de perder os elétrons. Então, o sódio doa um elétron para o cloro. O cloro se estabiliza, fica com 8, potássio, o sódio também, e aí eles ficam ligados entre si. Então, olha como a gente faria um esquema de transferência, por exemplo,
em uma questão, em uma atividade? A gente usa a fórmula de Lewis, que é a fórmula eletrônica. Eu determino quantos elétrons tem na última camada de cada um dos elementos. Por exemplo, o sódio, Na, aí eu coloca-se aqui uma bolinha, tá? O cloro tem quantos elétrons na última camada? São 7, então eu coloco ao redor dele 7. Podia ser bolinha também, mas tá com um xizinho aqui, tá bom? Aí coloca uma setinha e aí a gente tá determinando, tá exemplificando a ligação deles, tá? Então, para finalizar, como característica, sódio, família 1A, perde um elétron. Cloro, família 7A, ganhou um elétron. Metal e ametal. Outro exemplo de ligação iônica, magnésio e cloro. Um é da família 2A, ou seja, tem 2 elétrons na última camada, e o outro, a família 7A, 7 elétrons na última camada. Então, um vai doar 2 elétrons e o outro vai receber. O outro recebe só um, tá? Existe uma regra do expoente. Para eu saber qual é a fórmula final de 2 elementos quando se ligam. Aonde eu coloco nele o expoente de quanto de cátion e de ânion, né? Quanto ele cede ou quanto ele recebe, tá? Aqui no caso, o magnésio recebe 2, doa 2, perdão, e o cloro recebe 1, tá? Então, eu pego o expoente de cima e passo para baixo, ao lado do que está ao lado, no caso. Do magnésio vai para o cloro e do cloro vai para o magnésio. E aí a gente chega a essa fórmula, que é magnésio 1, cloro 2. Então, toda vez que eles dois se ligarem, eu vou precisar de 2 de cloro. Por quê? Porque o cloro recebe apenas 1 e o magnésio doa 2. Como a gente vê aqui na fórmula de Lewis, mostrando o esquema de transferência de elétrons. Tá? Aí nós temos esta fórmula iônica, tá bom? Outra situação, outro exemplo, alumínio e hidrogênio. Mesma forma, eu uso a regra dos expoentes. Alumínio, família 3A, então perde 3 elétrons. O hidrogênio sempre ganha 1. Eu faço a regra do expoente. O 3 que está lá em cima vem para baixo do hidrogênio e o 1 que está no hidrogênio vem para o alumínio. E aí nós temos essa apresentação. Usando a fórmula de Lewis, vou se mostrar como isso de fato acontece, tá? Então, cada átomo do alumínio vai para cada átomo do hidrogênio. E nós temos essa fórmula iônica, tá bom? Então, aqui nós temos as ligações iônicas. Não vamos esquecer. Ligação iônica de metal e ametal, ou metal e hidrogênio. A última camada apresenta de 1, 2 até 3 elétrons para perder. E o outro elemento, 3, 5, 7, 6 e 7, ele ganha o elétron, sempre respeitando a regra do octeto. Segunda ligação é a ligação covalente ou ligação molecular. A ligação covalente ocorre entre ametal e hidrogênio e hidrogênio. A água é formada pela união de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que é um ametal. O gás carbônico é formado pela união de um átomo de carbono, que é um ametal, e 2 átomos de oxigênio, que também é um ametal. A gente vai entender como é que ocorre essa ligação entre eles. Nas ligações covalentes, todos os elementos precisam ganhar elétrons para completar a sua última camada, para cumprir a regra do octeto. Mas atenção, somente o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons.
Logo, ele precisa ganhar apenas um elétron. As famílias envolvidas. A metais. Família 4A, 5A, 6A e 7A. Ou seja, a família 4A precisa ganhar 4 elétrons. A família 5A precisa ganhar 3 elétrons. A família 6A, 2 elétrons. E a família 7A, 1 elétron. E o hidrogênio, seguindo a regra, apenas 1 elétron. Porque o hidrogênio, ele precisa completar a sua única camada de valência que existe. Tá? Aí nós temos o hidrogênio se ligando a um oxigênio. Ele presta para o oxigênio o seu único elétron presente. Se ele doasse para o oxigênio, o hidrogênio deixava de existir. Mas ele não dá, ele empresta. É um empréstimo onde um fica codependente do outro. Tá? Aí, aqui eu precisaria de outro oxigênio, outro hidrogênio. Eu preciso de outro hidrogênio para que o oxigênio esteja estável. Por quê? Porque o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Tá? Então, se ele se liga a um hidrogênio, ele fica com 7 elétrons na última camada. Ainda fica faltando, não está completa a sua camada de valência, respeitando a regra do octeto. Então, ele vem e se liga com outro hidrogênio. Essa seria a fórmula da água. Tá? Ligações covalentes ocorre compartilhamento de elétrons. Tá? Não é uma doação. Eles ficam ligados entre si, de tal forma que está um usando o elétron do outro. Então, a ligação, vamos falar aqui dos átomos de cloro. Tá? O cloro é da família 7A e ele precisa de um elétron para se estabilizar. Tá? Então, a apresentação aí da fórmula eletrônica, a fórmula de Lewis, eu vou representar assim. Eu vou criar uma ponte entre os dois átomos, tá? Aonde um elétron do outro tá servindo para o outro. Então, o elétron do cloro que está à esquerda tá ligado ao cloro da direita, mas ele não doou, ele só criou uma ponte de ligação. Nós também temos a representação por fórmula estrutural, que a gente faz um tracinho, aqui nesse caso, para representar essa ponte que foi criada. Se fossem 2 ligações, seriam 2 tracinhos. Se fosse 3 tracinhos. Se fosse 4 tracinhos. Cada tracinho determina que existe uma ligação. E a fórmula molecular, tá? Que é a apresentação dos átomos e as suas quantidades. A fórmula molecular a gente pode usar a regrinha do expoente, tá bom? A ligação entre átomos de carbono e oxigênio. Tá? Oxigênio, família 6A, então ele precisa de 2 elétrons, tá? O carbono é a família 4A, então ele precisa de 4 elétrons, tá? Então, olha só como funciona. Eu represento aí 6 elétrons da última camada do oxigênio, 4 do carbono, que são as bolinhas, e do outro lado, outro oxigênio. Vamos entender por que tem esse outro oxigênio. O primeiro oxigênio, ele precisa de 2 elétrons. O carbono, ele precisa de 4. Quando ele se liga ao primeiro oxigênio, aqui nós já temos o oxigênio com 8, tá emprestando, né, compartilhando, e o carbono que tinha 4 passa a ter 6. O carbono, ele não está estável, porque ele precisa de 8 na última camada. Aí ele se liga a outro oxigênio para ganhar uma estabilidade. Na apresentação da fórmula estrutural, e a fórmula molecular fica 1 carbono, 2 oxigênios. A do nitrogênio. Nitrogênio é a família 5A, ele precisa de 5 elétrons na última camada para ficar estável. Fazendo o compartilhamento com ele mesmo, fica assim, tá? 3 ligações. Fórmula estrutural, 3 tracinhos, fórmula molecular, N2. Ligações covalentes podem ser simples, uma única ligação, covalente dupla, 2 ligações, e covalente tripla, 3 ligações.
Vamos falar então da ligação metálica. Ela ocorre entre metais, metal e metal. Os metais e as ligas metálicas são cada vez mais importantes no nosso dia a dia. O aço é utilizado nos mais diversos materiais e na construção civil. Por exemplo, o material todo aí cirúrgico é feito de aço. Tá? Melhor higienização, melhor forma, melhor ponto de ebulição e de fusão, então eu posso aquecer ele a determinadas temperaturas e ele se manter no estado sólido. Então tem características muito úteis, perdão. Liga de magnésio são mais leves e podem ser utilizadas, por exemplo, na roda ou partes de avião. O avião precisa ser um equipamento leve, então essa ligação aí a liga de magnésio ela é muito utilizada, assim como outras ligas também que são bem leves, né, para uso industrial. Cobre, ele é usado em fios elétricos, por exemplo, e vários materiais, pois são metais bons condutores de energia elétrica. Ele tem essa aparência aí, que a gente até chama cor de cobre, né? Muito característica. As ligações metálicas ocorrem entre dois átomos de metais. Os átomos envolvidos perdem elétrons de suas camadas mais externas, que se deslocam mais ou menos livremente. Não é algo assim tão fácil de se dizer, ele perdeu o elétron, é muito fácil, toma aqui o meu elétron. Não, né? Mas existe uma certa facilidade dos metais doarem esses elétrons. Formação de uma nuvem eletrônica também conhecida como mar de elétrons, tá? Que seria essa apresentação que nós estamos vendo aqui. Então, se liga nas orientações. Olha só, lá no material de vocês nós temos várias atividades até a página 16. Os assuntos tratados aqui nessa aula, nessa videoaula, são os assuntos referentes do início da unidade até a página 16, tá? Eu gostaria que vocês estivessem fazendo as atividades, resolvendo, tá? Eu quero muito fazer uma aula ao vivo com vocês, mas infelizmente eu tô com problema de conexão com a internet e o Hangout não tá carregando. A orientação da escola é que a gente use a plataforma para esse tipo de coisa, para aula online, principalmente porque existe a possibilidade de manter a aula que foi ao vivo gravada na plataforma para os alunos que não puderem assistir ou não conseguirem assistir no ao vivo, tá? Eu tô tentando resolver essa situação, mas a gente tá numa situação de quarentena e isolamento, não tem muito o que fazer. O meu problema é a conexão, tá? Minha internet não é a cabo, é a rádio, e aí tem algumas limitações, tá? Mas assim, as atividades, eu quero estar passando para vocês o gabarito sempre que possível, sempre que eu perceber que eu tenho como passar para vocês, eu quero estar passando, tá? Mas façam as atividades do livro de vocês, deixem prontas, e assim que eu conseguir fazer, eu passo os gabaritos, tá? Lembrando que quando a gente retornar à aula presencial, eu vou estar dando visto no livro de vocês, tá? Não deixem para chegar lá no dia daqui a 10, 15, 20 dias, quando eu chegar na sala de aula, pedir o livro de vocês e o livro está incompleto. Não deixem ficar incompleto. Estejam fazendo as atividades. Aquela que você de fato não conseguir mesmo fazer, ok, mas tente fazer, tá? A parada complementar que começa na página 15 e vai até a página 16, que são apenas questões de marcar, façam. Essa aqui eu tenho como passar o gabarito para vocês, é mais fácil. As questões objetivas, algumas atividades ficam um pouco mais difícil, mas eu vou estar criando um esquema aqui para estar repassando para vocês. Então, a nossa aula de hoje, no livro, vai até a página 16. Até a 17, porque eu tenho o para fixar, tá? Eu vou estar passando atividades na plataforma para vocês. Eu vou estar passando atividades estilo formulário, estilo aquela provinha que foi feita para vocês. Todas essas atividades, tudo o que for passado, tudo o que for feito, vai ser usado para a nota de vocês, tá? Para gerar nota
e avaliação de vocês, quantitativa. Tá bom? Então, até a próxima aula, galera.